Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém? Os irmãos estão alegres com Jesus? Apesar das lutas, apesar das provas, mas temos que estar alegres, né, irmãos? Temos que estar alegres. Um dia isso acaba. Um dia a gente chega lá. Né? Louvamos a Deus. Podemos estar aqui mais uma noite, mais uma quarta-feira, para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra. É assim que nós vamos para o céu. Com perseverança, ouvindo a palavra de Deus e guardando no nosso coração. Tá bom? Nós vamos hoje finalizar, irmãos, São João capítulo 17. Tá bom? Evangelho de São João, capítulo 17. Estamos com a falta do evangelista Sérgio, passando mal, anunciou no grupo, desde ontem que o Sérgio tinha me avisado, e dificilmente o Sérgio falte um culto, né, irmãos, a não ser pelo motivo de trabalho, de escala dele. Faz muita falta, tanto ele, quanto a Clarice, ou qualquer um dos irmãos que falta, né? A gente sente mesmo. O Felipe viajou, isso mesmo. O Felipe está viajando, o Felipe só volta sábado. Tá bem, irmãos? Orar por esses irmãos, tá? Vamos ver, então, João 17. Os irmãos lembram bem que, quando nós iniciamos o capítulo 17 de São João, nós lemos os primeiros 5 versículos e nós entendemos que aqui Jesus faz a oração por ele mesmo, dos versículos 1 ao versículo de número 5. Do versículo de número 6 e versículo até o 19, Jesus ora pelos apóstolos. Jesus está orando pelos seus discípulos e pelos seus apóstolos. Hoje nós iremos ler do versículo 20 ao versículo 26. Tá bem, irmãos? Hoje Jesus vai orar por nós, pela igreja. Após a ascensão ao céu, Jesus ele intercede pela igreja, do versículo de número 20 ao versículo de número 26. Somente 6 versículos. Então vamos fazer a leitura introdutória. Versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Versículo 26. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Vamos rogar a Deus mais uma vez, crendo que o Espírito Santo está aqui conosco, irmãos. E nós viemos aqui para receber uma bênção de Deus nas nossas vidas. Senhor, nós te damos graças mais uma vez e louvamos o teu grande nome, o teu soberano nome. Estamos aqui reunidos na tua presença para cultuar, para te louvar e bendizer a ti, como único e verdadeiro Deus. Pai Santo, nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre nós e que o Espírito do Senhor nos encaminhe o coração, direcione os nossos pensamentos
e que a tua palavra venha falar de forma gloriosa em nossos corações. Nós te louvamos por tudo, ó Deus, porque o Senhor não tem nos desamparado. Fala conosco e nos abençoe, e nos fortaleça, e nos ajude, para que o nome do Senhor seja glorificado. Repreende, ó Deus, todo mal, tudo aquilo que vier tirar a nossa atenção da sua palavra. Que nós venhamos ficar desligados das coisas do mundo, nossos pensamentos estejam unicamente voltados para o céu, para a sua glória e majestade. Fala conosco, ó Deus, através da sua palavra, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Jesus ora por você. É o tema deste sermão, irmãos. Jesus, irmãos, ele não orou por uma administração eclesiástica ou uma organização. A oração de Jesus aqui, irmãos, ela se trata de uma unidade de relação pessoal. Já vimos que a união entre Jesus e Deus era uma união de amor e obediência. Ou seja, Jesus estava disposto a obedecer a Deus. Era uma unidade baseada por completo na relação entre ambos corações. Os dois tinham um só pensamento. Os corações de Deus e de Jesus, o seu Filho, eram um só. Nunca chegará a acontecer, irmãos, que os crentes organizem as suas igrejas do mesmo modo. Nós nunca vamos encontrar uma igreja da mesma forma, tudo organizado do mesmo jeito. É impossível de acontecer ou de encontrar isso aqui na terra. Nunca terão a mesma forma de adorar a Deus. Uma igreja tem uma liturgia, a outra igreja tem outra liturgia. Uma igreja tem uma maneira e uma forma de dirigir o seu trabalho, a outra igreja também, ela tem da mesma forma um jeito, um modelo de dirigir o seu povo, de guiar o seu povo pelas Escrituras. Entretanto, irmãos, a unidade cristã, ela transcende todas as diferenças e une os homens no amor. O que mais importa é a unidade cristã, não o método da igreja. Nós vamos entender por que Jesus orou, irmãos, desta forma, desta maneira, e ele intercedeu por nós, para que nós fôssemos em uma unidade. Vamos lá. A oração em favor dos crentes. Vejamos, irmãos, que no versículo 20 e versículo 21, Jesus, ele inicia orando por nós. Nós nem ainda existíamos, mas Jesus, ele já estava orando por nós. No verso 20 diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Veja que Jesus, então, ele inicia orando, irmãos, pela sua igreja, pelo seu povo, pelos teus filhos. Jesus, irmãos, nos leva a pensar no futuro. Nós nem havíamos existido ainda, mas Jesus nos leva a pensar no futuro. Jesus começa a orar por nós, que vivemos hoje, e por todos os crentes ao longo de toda a era. Jesus, ele nos vê, irmãos, na eternidade. Quando Jesus, ele estava lá orando diante dos seus discípulos, orando por nós, Jesus já nos via hoje no dia 1º de outubro de 2025. Nós mesmos que estamos aqui. Jesus já orava pelas igrejas, pelo seu povo que estão na terra. Neste momento, nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que Deus, ele já nos vê na eternidade adentrando os céus. Por exemplo, irmãos, para Deus, para Jesus, nós já estamos na eternidade, nós já estamos no céu, porque Deus, ele é atemporal. Deus não tem tempo, irmãos. Deus não tem tempo, ele é atemporal. Então, ele já está vendo você lá na eternidade. Para Deus, você já vai estar na eternidade.
quando você chegar lá no céu, você vai estar diante de Jesus e você vai pensar que é naquele momento exato em que você estava lá. Você vai esquecer de todos os problemas que passamos aqui nessa terra. Porque para Deus, irmãos, Ele já nos vê, nós lá na eternidade, com um corpo de glória, já passou as lutas, passou todos os problemas aqui nesta vida, e Deus já nos vê na eternidade. Nesta passagem, irmãos, tão sublime da oração de Jesus, ele diante do Pai, ele orou por segurança, por santidade, e agora Jesus ele vai orar por unidade. Ele quer que o seu povo esteja em unidade. A preocupação de Jesus é que seu povo viva em harmonia espiritual. Por isso ele orou assim: assim como o Pai e o Filho são um. Não existe, irmãos, no mundo inúmeras igrejas. Ou seja, no mundo existem inúmeras igrejas, mas todas elas pertencem ao Senhor Deus e nós uns aos outros. Para Deus não tem acepção de pessoa, irmãos. É nós que fazemos a diferença, é nós que julgamos, é nós que pensamos qualquer coisa ao contrário. Mas para Deus não, irmãos. Todas as igrejas na terra pertencem a Deus, todas as igrejas bíblicas, todas as igrejas que têm o Espírito Santo, todas as igrejas que amam a Jesus, elas pertencem a Deus. E Deus vê ela com os olhos de amor e de misericórdia. E Deus quer entre as igrejas unidade. Deus quer ver entre o seu povo um só pensamento. Por isso Jesus orou pela sua igreja. Irmãos, parece que está quente aí atrás. Os irmãos estão sentindo? Quer que ligue o ventilador? As irmãs? Irmão Natanael? Liga aí, Felipe, por favor. Não, mas está quente. Está bastante quente. Está bastante quente. Se tiver forte, abaixa um pouquinho. Está muito quente mesmo. Hoje à tarde esquentou bastante. Tá bem? E às vezes a irmã não vai pedir, mas eu estou vendo aqui que a irmã está aqui. Então, irmãos, vejam bem, todas as igrejas, ela pertence a Deus. Todas as igrejas. Não tem igreja que é diferente para Deus. É nós homens é que fazemos as diferenças. E Deus quer que o seu povo esteja em uma só unidade. Jesus presenciou, irmãos, por diversas vezes no meio dos seus discípulos, competitividade, desunião. Quantas vezes Jesus ficou triste com seus discípulos, com seus apóstolos, porque eles competiam entre eles, desunião. E na época de Jesus, quando Jesus estava ali, porque a igreja, irmãos, ela é formada por homens e mulheres, pecadores. E é isso que é a igreja. Pessoas imperfeitas, pessoas cheias de defeito, cheias de problema. Se existem pessoas confusas, somos nós. Se existem pessoas problemáticas, somos nós. É eu, é você. Então, é no meio desse povo, é esse povo que Jesus salvou, que Jesus morreu por eles. Um povo que às vezes é incompreensível, é nervoso, né? Inquieto, cheio de ansiedade, ainda que a palavra de Deus está recomendando várias doutrinas para que nós nos enquadremos, mas é a nossa natureza humana. E é no meio desse povo que Jesus vive. Então, para Deus, irmãos, não tem acepção de pessoas. E Jesus já estava orando lá por nós aqui, pela sua vida, por nós. Lá na eternidade, Jesus já sabia do seu problema aqui hoje, antes de você nascer, antes de você estar no ventre de sua mãe. Por isso que Ele te ama, te compreende, te entende. E você tem vencido tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades, é devido à oração de Jesus. A igreja de Jesus, irmãos, ela recebeu a oração de Jesus. E a Bíblia diz lá em Hebreus que Ele vive a interceder por nós. Ele intercede por nós todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite.
Deus está intercedendo por nós. Ouvindo as orações, Jesus está intercedendo por nós diante do Pai, diz a Bíblia. Então, é dentro desse contexto que Jesus orou por nós também, irmãos. Vivemos em um tempo, irmãos, em que essa guerra continua existindo entre muitos crentes no meio das igrejas. As confusões, as lutas, as incompreensões, muitas igrejas divididas, muitas igrejas cheias de problema. Para os irmãos terem uma ideia, na época do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, quando a gente lê a igreja de Corinto, não tinha uma igreja tão problemática quanto a igreja de Corinto. Talvez, se a igreja de Corinto fosse nos dias de hoje, você ia dizer assim, Deus me livre reunir naquela igreja. Então, irmãos, não existe uma igreja que ela é 100% perfeita. Não existe. Não existe uma igreja que ela é 100%, está tudo bem dentro. Não existe essa igreja. Se você procurar essa igreja e for para lá, está arriscado você estragar a igreja. Porque você é o problema, nós somos os problemas. Então não existe essa igreja 100% perfeita. Por isso Jesus ora para que haja unidade no meio do povo de Deus. E Jesus sabia disso, irmãos. E às vezes as pessoas saem de um lado para o outro procurando igreja perfeita. Não tem igreja perfeita. Lógico que nós não vamos aceitar igrejas em pecado. Pastor que está, às vezes, roubando da igreja, né? Igrejas que a gente sabe que está envolvida com pecados horríveis, e o pastor está sendo condizente com aquelas coisas que estão acontecendo. Se você sabe disso, é lógico que você não vai entrar. Se aquela igreja está pregando heresia, é lógico que você não vai entrar. Mas no meio do povo de Deus, irmãos, nunca vamos ter algo perfeito. Por isso Jesus ora pela unidade da igreja. Mas nós entendemos, irmãos, que a divisão e discórdia, contendas, não é referência para nenhuma igreja. Não é comum, ou seja, não deveria ser comum. Contendas e divisões dentro da igreja não era para ser comum, não pode ser comum. O correto de uma igreja é que ela seja unida, é que haja unidade de pensamento, de propósito, de ideal, de visão que glorifica a Deus, não de divisão, mas de visão bíblica, para que essa igreja possa glorificar a Cristo. E Jesus vai falar isso na sua oração posteriormente. Qual é o motivo por que ele quer unidade na igreja e por que ele pediu ao Pai para que haja unidade no meio da sua igreja? Então, vejam bem, irmãos, quando os lobos atacam as ovelhas, isso é normal. Agora, quando as ovelhas estão atacando as próprias ovelhas, aí já não é normal. Crentes brigando com crentes, pastores brigando com pastores, igrejas degladiando com outras igrejas, irmãos. Isso não é bíblico. Nós somos irmãos em Cristo. E não pode haver essa contenda no meio do povo de Deus. Então, por isso Jesus ora para que haja unidade no meio do povo de Deus. A pessoa de Jesus, irmãos, sua obra e a sua glória é a base para a verdadeira unidade dos crentes. Quando nós vamos ser unidos, a base é Jesus. Assim como Jesus era unido com o Pai, assim como a glória de Jesus está em Jesus, a glória de Deus estava sobre Jesus, essa glória, ela necessariamente precisa estar sobre nós também, porque Jesus é a base dessa glória. Cristo, irmãos, já nos deu a sua glória e experimentamos ainda muito mais no céu, ou seja, cada cristão tem a glória de Jesus Cristo. Sabia disso, irmãos? Todo crente fiel traz dentro de si a glória de Deus. Por isso que somos filhos de Deus. A glória de Deus, irmãos, ele está dentro de nós, de cada membro do corpo de Cristo e dentro da igreja. A glória de Jesus Cristo. A nossa harmonia, ela é baseada nas coisas do Espírito, na glória de Deus, e não nas coisas da carne. Igrejas, irmãos, que às vezes estão envolvidas
com muita carnalidade, igrejas mundanas, envolvidas com mundanismo, ali não está a glória de Deus, porque a glória de Deus da igreja ela é baseada no Espírito, na comunhão com Deus, e não nas coisas desta vida, não nos projetos deste mundo, desta vida. Por isso Jesus, ele fala para Deus que esta glória, ela está dentro de nós. No versículo de número 22, Jesus disse o seguinte: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Vejam bem, irmãos, Jesus falando para Deus: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Paulo afirmou, irmãos, que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Ou seja, recebemos a glória de Deus nas nossas vidas. Quanto mais crescemos no Senhor Jesus, a glória interior também começa a crescer dentro de nós. Quanto mais nós compreendemos quem é Deus, quanto mais nós aprendemos de Deus e mais comunhão com Deus, mas nós crescemos interiormente, irmãos. E isso reflete exteriormente essa glória. Ela é refletida. E o mundo acaba vendo em nós a glória de Cristo. E esse é o objetivo. Ela se revela exteriormente naquilo que nós dizemos e fazemos. As nossas ações, as nossas palavras. Tudo que nós fazemos é porque a glória de Deus está dentro de nós. E quanto mais conhecemos de Deus, mais refletimos desta glória. Por isso que Jesus ele refletiu a glória de Deus. As pessoas, quando olham para nós, não nos glorificam, mas eles veem a glória de Deus e glorificam o seu santo nome. Por isso Jesus afirmou, irmãos, que somos a luz do mundo e que devemos resplandecer essa luz. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E essa luz, ela precisa resplandecer no mundo, para que o mundo veja essa glória de Deus nas nossas vidas. A Bíblia afirma que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, ou seja, ele habita dentro de nós, e que devemos glorificar a Deus no nosso corpo e espírito, pois que pertencem a Deus. O nosso amor uns pelos outros e o nosso viver em harmonia é o que deve impressionar o mundo, e esse é o objetivo de Cristo em nós, impressionar o mundo. Jesus ora pela nossa unidade, para que nós impressionamos o mundo, para que o mundo volte-se para Deus através do nosso testemunho de igreja, de filhos de Deus, de pessoas que amam a Deus, que verdadeiramente ama a igreja, ama as Escrituras, ama aquilo que glorifique a Deus. Por isso nós temos o Espírito Santo. Por isso Jesus disse no versículo 21 da parte B, para que o mundo creia que tu me enviaste. A única maneira, irmãos, do mundo crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus, é o mundo ver essa glória nas nossas vidas. É o mundo ver essa graça de Jesus nas nossas vidas, com a nossa vida de piedade, de santidade e de virtude diante de Deus e dos homens. Os homens pecadores não podem ver a Deus, mas eles podem ver os crentes, as nossas obras. E somos julgados, irmãos, e somos contemplados. Somos observados todos os dias. Os homens mundanos podem fazer o que quiserem, pecar, pode prostituir, pode fazer o que quiser, mas nós não. Eles levam uma mancha enorme nas costas deles e não observam a vida deles. Mas às vezes uma manchinha em nós já aponta o dedo, já nos acusa e já diz que você não é crente, você não diz que serve a Deus, e como que você está cometendo isso, aquilo, outro? Por isso a nossa obra, ela precisa glorificar a Deus, irmãos. E por isso precisamos viver em unidade. A única forma do mundo crer, irmãos, é a nossa unidade. O que eles veem em nós será a base para as convicções em Deus. Vendo amor e harmonia, é porque Deus é amor.
Vendo ódio, contendas e divisão, certamente não quererão este Deus. Hoje, a igreja que estamos vivendo no mundo, devido aos escândalos que está acontecendo, inúmeros escândalos que está acontecendo nas igrejas, estão afastando os pecadores. As pessoas estão com raiva da igreja. As pessoas não estão querendo as Escrituras. Elas não querem vir para a casa de Deus. Elas não se convertem. Pregações e mais pregações estão sendo feitas. É por causa da discórdia, da desunião, das contendas, das divisões, dos escândalos, das mentiras que os crentes estão pregando, produzindo e vivendo, os maus testemunhos e a falta de unidade dentro das igrejas tem causado sérios problemas no reino de Deus, e Jesus está muito triste com isso. As pessoas creem em Deus, irmãos, é pelo nosso testemunho, pelo que pregamos e pelo que vivemos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós apresentamos. Por isso ele disse aqui, e não rogo somente por estes, nos versos 20, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. É pelo testemunho da pregação da palavra. Assim nós devemos amar a obra de Deus, amar a igreja, os irmãos, viver na verdade, praticando a justiça segundo o Evangelho, viver para a glória de Jesus. Não fomos chamados, irmãos, para julgar o mundo, e muito menos condená-lo. Isso pertence a Deus. Os pecadores precisam ver em nós o amor de Deus, e não julgamento, não apontar dedo. Não dizer que os pecadores estão indo para o inferno, acusando eles, como se eles estivessem ali para nós massacrá-los, porque nós somos santos e perfeitos. Não. Nós devemos pregar o Evangelho e dar bom testemunho, para que Deus seja glorificado. Agora, a palavra que nós pregamos é que vai julgá-los naquele grande dia, como disse Jesus. Jesus disse, eu não julgo a ninguém, mas a palavra que eu tenho pregado, essa vos há de julgar naquele grande dia. Então os homens serão julgados, irmãos, pela pregação do Evangelho, por aquilo que nós falamos de Jesus, pelo nosso testemunho. E isso conta de muito diante de Deus. Às vezes você vai pregar para uma pessoa, você fala de Jesus, você evangeliza, você ora e você torna a falar de Jesus, e ele não se converte, ela não se converte, mas vai servir de testemunho para ela naquele grande dia do juízo final, em que ele vai estar diante de Deus, e Deus vai falar, fulano de tal pregou para você, ciclano pregou para você, com a vida, evangelizando, orando, falando de Jesus, e você não quis se converter. Vai servir de testemunho para a sua vida, vai servir de juízo para ele, ou para ela. Então nós somos exortados, irmãos, pela palavra de Deus, a amar uns aos outros. Nós temos o mesmo Pai, participamos da mesma glória, estamos indo para o mesmo céu. Por isso, Paulo nos exorta. Paulo disse o seguinte, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Aí Paulo diz, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí Paulo diz, irmãos, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E por que nós julgamos os irmãos? E por que há contendas? Nós temos base suficiente para vivermos em unidade pelas Escrituras, porque a Bíblia nos recomenda que vivamos em unidade. Ainda que entre nós possa haver questões, irmãos, que nos diferenciam, contudo, isso é relevante, pois cremos na mesma verdade. Nós nunca seremos perfeitos, vai haver irrelevância, discórdias. Às vezes você pensa de um jeito, outro pensa do outro. Mas isso é relevante, porque nós cremos no mesmo Deus. Nós lidamos com mentes humanas, irmãos. Às vezes você tem um gosto, o outro tem outro gosto, você tem a preferência, o outro também. Porque somos todos humanos.
Mas o mais importante é que a fé seja única, seja verdadeira, seja santa, seja piedoso. Em vez de julgar o irmão ou a irmã, mas amar como a Bíblia nos recomenda, porque nós temos um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Há diferenças em nós, irmãos, mas nós temos muitas coisas em comum, muito mais coisas em comum, e é por aí o estímulo de amarmos uns aos outros. As diferenças devem ser deixadas de lado, as preferências devem ser deixadas de lado, irmãos. As contendas no meio do povo de Deus devem ser deixadas de lado. As fofocas, as mentiras, crentes que às vezes não gostam do outro crente, não gostam da outra irmã, do outro irmão. Isso é antibíblico. Deus não está no meio disso, irmãos. Deus quer a unidade do povo de Deus. Gosto de ciclano, mas não amo fulano, não consigo conviver com ciclano, não consigo viver com o irmão tal. Jesus orou pela nossa unidade espiritual, amarmos uns aos outros, para que o nome dele seja glorificado. No versículo 24, Jesus disse: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Jesus, irmãos, nos mostrou pela sua vida como vamos para o céu. Jesus mostrou. Primeiro, ele mesmo pagou o preço na cruz para isso, para irmos para o céu. Segundo, ele fez promessas sobre este assunto da nossa morada celestial. Terceiro, ele fez menção e orou por nós neste versículo junto ao Pai. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Assim, os crentes que morrem, irmãos, vão para o céu para estarem com Jesus. Essa é a oração que Jesus fez. Pai, eu quero que aqueles que o Senhor me deu, aonde eu estiver, eles estejam também. E aonde Jesus está? Jesus está no céu. É garantia, irmão, certa, que quando nós partirmos desta vida, nós vamos para o céu de glória com Jesus Cristo. Se formos arrebatados, vamos direto para o céu com Jesus, para o paraíso, para participarmos da bodas do Cordeiro, e entrar na eternidade com Jesus, e depois voltar a essa terra para julgar os homens, aonde Cristo vai implantar o milênio, e isso é garantia bíblica, porque Jesus morreu na cruz por nós. Ele nos deu garantia que é isso que vai acontecer nas nossas vidas. E ele aqui ora ao Pai no capítulo 24, Pai, eu quero que aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. E essa é a oração de Jesus, por mim e por você, por nós, para que isso se cumpra nas nossas vidas. No verso 25, Jesus diz o seguinte: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Vejam bem, irmãos, aqui nós não encontramos nenhuma petição nestes dois versículos, no versículo 25 nem no versículo 26. Jesus simplesmente relatou ao Pai o seu ministério aqui no mundo e fez declarações importantes para nós. Afirmou que o mundo não conheceu o Pai, mas que os crentes o conhecem, pois o Filho nos revelou o Pai. O mundo não conhece o Pai, mas nós conhecemos. Vivemos com o Pai, comemos com o Pai, temos comunhão com o Pai através do Filho, irmãos. Comunhão que o mundo não tem, que as pessoas do mundo não conseguem entender, irmãos, o nosso relacionamento com Deus. Porque não tem discernimento espiritual. A Bíblia diz que o Espírito que está dentro de nós, ele clama e diz, Abba, Pai, chamando Deus de papai. É o Espírito que está dentro de nós, mas as pessoas do mundo não têm este Espírito, irmãos. Por isso não tem como clamar dentro dele
que Deus é o Pai deles, mas somente aqueles que estão em Cristo Jesus, os filhos de Deus, podem dizer: Deus é o meu Pai. Por isso ele ora: Pai nosso que está no céu. Jesus ensina: quando orastes, vocês dizem: Pai nosso que estás no céu, porque Ele é o Pai nosso que estás no céu. Os crentes conhecem a Deus, pois o Filho é que revelou o Pai. O mundo está tendo várias oportunidades de conhecer o Pai, mas eles não querem, irmãos. Eles preferem uma vida distante do Pai. Eles estão cegos, duros de coração. Só pensam nesta vida. Só pensam nas coisas desta terra. Dinheiro, glória, fama, poder, sabe? E nós crentes não, somos simples, humildes, transformados pelo Espírito Santo de Deus. E o nosso desejo é conhecer a Deus, é conhecer o nosso Pai. E essa é a nossa função como crentes, irmãos. Então, testemunhar aos homens perdidos a mensagem do Evangelho, principalmente com um bom testemunho de vida. Por isso fomos salvos. Por isso que Jesus não salva nós, irmãos, ou nos salvou e nos levou logo para o céu. Por isso que Ele deixa a gente passar aqui, porque a sua vida está testemunhando nas ruas, com a sua vizinhança, no seu trabalho. Você não percebe, mas está testemunhando. As pessoas estão te vendo a sua vida, as lutas, as dificuldades, e você não arreda, você não volta, você não desanima. Quantos anos que você é crente? Quanto tempo que você adora a Deus, que você conhece Jesus, através da oração, da leitura, da palavra de Deus, buscando a Deus. Isso é um grande testemunho e vai servir de juízo, irmãos, para os homens naquele grande dia. Por isso Jesus orou por nós, para que nós tivéssemos vida, força, capacidade espiritual, entendimento, luz, visão, irmãos, bíblica, para nós vivermos aqui nessa terra para a glória do seu nome. E no versículo de número 26, Jesus diz o seguinte, não pedindo ao Pai, mas mostrando algumas características que vêm sobre nós. E Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Vejam bem, irmãos, todo salvo em Cristo conhece a natureza de Deus e compartilha dessa natureza divina. Jesus disse que o amor e a verdade devem andar juntos. Eu não sei, irmãos, quem foi que falou, mas ele disse muito bem que a verdade sem amor, essa pessoa disse que a verdade sem amor é brutalidade, e o amor sem verdade é hipocrisia. A verdade sem amor é brutalidade, e o amor sem verdade é hipocrisia. O excesso de conhecimento de si mesmo, irmãos, leva ao orgulho. Às vezes a pessoa tem o excesso de que acha que conhece a si mesmo. Ele acaba sendo orgulhoso ou orgulhosa. E o amor por si mesmo costuma levar a decisões equivocadas. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer entendia tanto lá no céu que ele conhecia a si mesmo, mas era orgulhoso, soberbo e vaidoso. E ele amava a si mesmo, irmãos. Ele acabou levando decisões equivocadas, se rebelou contra Deus no céu. Então nós precisamos conhecer a Jesus e dar toda essa glória a Jesus, todo esse louvor a Jesus, irmãos. Aquilo que Lúcifer não deu, nós devemos dar esse amor a Jesus. O nosso amor deve ser acompanhado pela presença do Senhor Jesus, onde os nossos olhos ficam limpos para a grande jornada, onde os nossos olhos abrem, as traves dos nossos olhos caem. Nós temos o entendimento pela luz do Espírito Santo de Deus a cada dia das nossas vidas. E assim, irmãos, o Espírito Santo nos leva a uma vida de santidade, de pureza, para a glorificação a Jesus.
E então nós vemos a importância da oração de Jesus. Cristo, nos vendo no futuro, sabia que através da oração teríamos uma vida mais desperta. Essa oração surtiu um grande efeito na minha vida e na sua vida, por isso você é crente hoje. Ele orou para que fôssemos abençoados por Deus em nossa caminhada espiritual nesta terra. Por isso você não vai cair, porque Ele orou ao Pai por você, porque Ele vive a interceder por você. Jesus priorizou falando da glória de Deus, santidade do povo de Deus, a unidade dos crentes e ainda a mensagem do Evangelho que devemos levar em todo o mundo. Por isso Jesus orou por nós, para que essa igreja fosse viva e poderosa na terra. Essas também devem ser as nossas prioridades, irmãos. Santidade, pureza, vida de oração, unidade no meio do povo de Deus e evangelização. Falar do grande amor de Deus. Haverá um dia que prestaremos contas a Deus, eu e você. Esse dia está chegando. Nós vamos prestar contas a Deus, irmãos. Ninguém se engane. O que você faz, o que você deixa de fazer, porque Jesus já orou por você. Independente do que eu estou falando ou não, do que eu estou pregando ou não, Jesus vai requerer de nós um dia. Então a seriedade desse assunto, irmãos, deveria causar em nós mais temor e tremor diante de Deus. A nossa devoção a Cristo mostra quanto nós o amamos. A nossa forma de orar e de buscar a Deus mostra o quanto nós o amamos, a nossa vida diante de Deus. Por isso, irmãos, essa oração é para que nós estejamos firmes, seguros, confiantes no Senhor Jesus, irmãos. Porque esse dia está chegando e que nós vamos sair dessa terra. Os momentos são cruciais. É só olhar, irmãos, para as nações, para os governos, os homens, como o mundo está, irmãos, desesperado, pessoas morrendo todos os dias, todos os momentos, doenças e mais doenças. Breve estaremos com o Senhor Jesus. E lá, irmãos, nunca mais sairemos da presença de Deus. Por isso nós devemos receber essa palavra de Deus em nosso coração. A oração de Jesus nas nossas vidas que venham surtir um grande efeito. É bom, irmãos, constantemente a gente ler esse capítulo, sabe? Na sua casa, capítulo 17, lê com bastante atenção, leia, releia, até o versículo 26, leia, releia, quantas vezes você quiser e puder, é muito bom, vai abrir sua mente, seu entendimento, e vão ver como que essa oração gloriosa de Jesus surtiu um grande efeito nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde para a glória de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos e nós vamos orar mais uma vez para a glória de Deus. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti. Mais uma vez nós glorificamos o Teu nome. Mais uma vez nós Te exaltamos, porque o Senhor é Deus. Ajuda-nos a viver uma vida de unidade, uma vida de oração, de santidade, de pureza na Tua presença. E que possamos testemunhar ao mundo, ó Deus, a Sua glória, o Seu louvor e a Sua honra. Abençoa cada coração, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja. Assim nós Te pedimos, Te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.